Agora a gente está aqui em Nilópolis, esse outro município, para conhecer o Museu do Pão. Vamos ver o que nos aguarda aqui. Ao Museu do Pão, localizado aqui no alto do Vale do Taquari, na cidade de Nilópolis, uma pequena cidade com 4.000 habitantes. Hoje é um município que se dedica para a produção de erva mate. Somos o maior produtor de erva mate do estado do Rio Grande do Sul, mas também estamos aí nesse trabalho conjuntamente com a Associação dos Amigos dos Moinhos na preservação da nossa história, da nossa identidade, dos nossos antepassados, que está ligado diretamente às construções. E essa construção que nos movimenta é o edifício do Moinho Polonhense, que foi construído no início do século passado pelos nossos imigrantes, logo que chegaram aqui, obviamente, para transformar os grãos em farinha, que era a forma deles se manterem, se alimentarem. Os moinhos estavam abandonados, esquecidos, também foi parando lá a partir de 1970, muitas famílias, inclusive, digamos assim, foram destruídas, ou foram aos poucos abandonando por força do governo, por incentivar outras grandes indústrias, enfim. Os pequenos moinhos foram parando, essas famílias foram abandonando, e nós, da associação, é importante a recuperação desses edifícios, não para contar aquela história daquelas famílias, mas a importância desses edifícios para a comunidade. Ou seja, são edifícios que eles usaram a madeira local, a araucária principalmente. Tem todo um sistema de engenharia, uma miscigenação de povos que ajudaram na construção desses moinhos, ou seja, na carcaça é os italianos, na parte interna é a questão dos alemães, e a associação, no projeto de recuperação, disse, bom, precisamos, além de recuperar o moinho, criar espaços novos para a comunidade. E um dos espaços é desse que eu apresento para vocês, que é o Museu do Pão, e em seguida que vamos conhecer a oficina de panificação. Esse é um projeto feito pela Brasil Arquitetura, um projeto de São Paulo, uma empresa paulista que desenvolveu o projeto e teve o apoio da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Dentro do Museu do Pão nós temos essa linha de equipamentos que vai do grão ao prato. Então são instrumentos do plantio, do beneficiamento, do processamento dessas farinhas, uma mesa para elaboração dessas massas, diferentes tipos de massas, massa, pão, enfim, pizza, biscoitos, etc., até uma mesa posta, ou seja, do grão ao prato. Então são esses instrumentos que são muito simples e que foram equipamentos doados pela comunidade, e fazem parte do acervo da Associação dos Amigos dos Moinhos. Como nós temos o pão que alimenta o corpo, nós também temos o pão que alimenta a alma. Ou seja, islamismo, judaísmo, cristianismo, existem várias religiões, assim, seitas, enfim, que se derivam principalmente dessas três raízes mais profundas, islamismo, judaísmo e cristianismo, que é o pão espiritual, que é o alimento da alma. Então nós temos um alimento corpo, também nós temos um alimento alma, espírito. Uma das festas que mais se cultua o pão é essa festa chamada Festa do Divino Espírito Santo, que é uma festa de origem portuguesa, açoriana, enfim. Aí antes de coroar o menino, ou seja, com todo um paramento, o cetro, o estandarte, distribuir pão para a comunidade. Atualmente nós temos as festas religiosas muito fortes, por exemplo, festa de São Roque, festa de Santo Antônio, enfim, são festas que cultuam o pão.
especialmente também aqui em Nilópolis, nós temos o santuário, que está aqui do nosso lado, que é o Santuário de São Paulo Apóstolo, ou seja, o São Paulo foi o precursor do pão no mundo, é ele que levou o pão para todos os povos. Por isso que no dia 16 de outubro a gente, né, faz a festa, né, do pão, porque 16 de outubro é o Dia Mundial do Pão, e se faz uma distribuição de pão para a comunidade, também se culmina esta festa com a peregrinação ao santuário, né? Então esse trabalho, né, entre a associação e outras entidades também, ele é fortalecido. O pão tem uma longa história, ou seja, o pão ele tem mais de 14 mil anos, que tem uma importância na nossa história, seja na cultura, seja na política, seja na religiosidade, que está exposto nesse painel. Então, há 12 mil anos antes de Cristo até a nossa atualidade, a gente vai vendo, né, todas essas informações, o desenvolvimento das farinhas, né, a elaboração também de tudo que pode ser feito com a farinha. Chamo sempre a atenção a dois pontos prioritariamente nessa linha do tempo, que é a farinha brasileira, que vem com os indígenas, que vem da mandioca, ou seja, a nossa tapioca, né, o beiju, enfim, ou seja, né, o respeito que a gente tem que ter aos que já estavam aqui antes da colonização, da chegada de qualquer outro imigrante. Também gosto de citar Louis Pasteur, que é o cara que, né, desenvolveu toda a fermentação dos pães, né, o que teve um pensamento mais forte em cima para fazer esses pães crescer, porque até aqui o pão era muito tipo pizza, né? Era um pão muito, obviamente com cores, com sabores, com aromas, com tamanhos diferentes, mas ele dá uma guinada aí na produção desses pães para variar um pouco também essa gastronomia dos farináceos. O moinho coloniense, ele não é um edifício isolado, ele não é um edifício que só está sozinho, né, no caminho dos moinhos. Tem outros moinhos que fazem parte desse conjunto todo, que é estes. Então, o caminho dos moinhos, hoje nós estamos em Nilópolis, nós vamos percorrendo Arvorezinha, Antagorda e Putinga. Então são vários moinhos que estão dentro desse circuito, que sempre levam o nome, prioritariamente, né, o sobrenome dessas famílias que ainda administram estes moinhos. E estes moinhos estão aqui expostos. No projeto do Caminho dos Moinhos, nós temos o Moinho Vicência, aqui no interior do município de Antagorda, que é um moinho que está lá ativamente funcionando. Primeiramente tinha uma roda d'água, depois uma turbina, hoje ele funciona com motor elétrico, tem uma cascata muito bonita também. O Moinho da Lé, na cidade de Antagorda, que teimosamente está ativo, continua produzindo a farinha de milho. É bacana porque a gente consegue ver a primeira construção da moagem dos grãos de milho, depois o do trigo. Nós temos também o Moinho Marca na cidade de Putinga, só tem uma estrutura hoje nele, não está produzindo farinha, mas ele é importante para a localização especialmente porque em 1937 nós tivemos a queda do meteorito, né, na cidade de Putinga, que também é conhecida como a cidade do meteorito. Em Arvorezinha nós temos o Moinho Faquineto, ele parou de produzir farinha, mas abriu um restaurante. Então hoje nós temos lá os pizzaiolos em produção, né, da gastronomia da nossa região. Moinho Castamã, também em Arvorezinha, um dos moinhos que melhor tem a parte conservada dos seus equipamentos no seu interior. E está lá o seu Hugo, né, que, quando possível, o proprietário, o seu Hugo Castamã, coloca ele em funcionamento, né, o motor custom, ele faz o motor funcionar. Depois destes moinhos nós também temos o Moinho Giordani, especialmente também o Moinho Burilli, na cidade de Arvorezinha. O proprietário, o seu Claudino, ele cedeu a propriedade de 3 hectares junto com o moinho para a associação, para desenvolvermos junto ao moinho, né, a recuperação do edifício, a construção do Memorial do Grão. Cada moinho destes, hoje preservados, são bens tombados pelos patrimônios históricos municipais, todos eles têm um anexo, né? Todos eles têm uma proposta de adequação para um novo uso. E esperamos em breve, então, estarmos iniciando a obra do Moinho Burilli com o Memorial do Grão.
Hoje a associação também, aproveito para comentar, ela está trabalhando também na produção de livros e documentários e estamos construindo o Museu do Tijolo na cidade de Arvorezinho. Ou seja, a madeira ela tem importância para a construção civil, da construção desses edifícios, mas a alvenaria também, né? O tijolo, né? Um elemento da terra também. Bueno, esses painéis móveis, né? Que são paredes móveis, que funcionam também como janelas, digamos assim, ou brises, né? Um nome mais específico, né? Que são painéis de proteção solar. Neles estão pichados 84 idiomas de pão. Pão, 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 pão. Outra curiosidade também que apresento para vocês é a logomarca do Caminho dos Moinhos. É o símbolo, né, que é a nossa identidade. Obviamente esta é a parede original onde ela foi pintada. Ela foi encontrada no interior da casa da família Romã. Essa parede, obviamente essa casa, ela forneceu a madeira para a recuperação do moinho. E essa parede foi preservada por ter esses desenhos, né, abstratos e simbolizar talvez um cachinho de trigo, uma flor do milho, né, um sinal de percursos, a marcação ao longo do percurso de alguns moinhos. Outro dia um menino me chamou a atenção e disse: Ismael, talvez aqui são cidades, aí nós temos estradas que se interligam, enfim. Tem uma simbologia, né, por trás dele. Foi feito por uma menina, hoje uma senhora de idade. Nunca se soube claramente o que ela quis desenhar. Mas para nós é o símbolo do Caminho dos Moinhos. Também pode ser uma pequena bolinha de massa, que quando tu pega aquela bolinha de massa e tu aperta aquela bola de massa, que ela explode no meio dos teus dedos, né, cria essa forma, esse desenho, criando aqui o pão do Caminho dos Moinhos, né, a pizza do Caminho dos Moinhos, ela tem esse formato, né. Aqui nós temos um pequeno auditório, com capacidade de entrar 50 pessoas, então aqui é usado para as mais diversas atividades da comunidade em geral. Obviamente, o principal foco é passar e assistir documentários voltados à história do pão, da panificação, também a capacitação, né, de boas práticas de produção das oficinas, mas também serve para as reuniões da comunidade, né? Então, o espaço ele é utilizado por diversas entidades e públicos. Então, nós conhecemos agora um pouco da história da panificação para produzirmos os pães. Então, nesse passadiço, né, que liga a oficina de panificação e o Museu do Pão, esse elemento de ligação cria e faz criar um espaço chamado de Praça das Pedras, que é onde a comunidade também se reúne para os encontros de projetos diferenciados, as festividades, seja da Festa do Pão, projetos de intercâmbio, solenidades públicas, né? É nesse espaço que acontece. Então nós aqui colocamos várias pedras, que são pedras de 400 a 600 quilos, são pedras que transformam os grãos em farinhas, ou seja, pedras para moagem de trigo, para moagem de milho, ou também dos milhos amarelos e brancos. Tem toda uma técnica, né, um conhecimento imaterial, como também tem um conhecimento, né, imaterial por detrás dos pães. Comento um pouco da arquitetura, ou seja, esse espaço que é uma cozinha também elevada do solo, né, com esse corredor que liga para grandes quartos, grandes salas. É como se fosse uma casa típica italiana, né, como as de antigamente, que eram construídas, que eventualmente a parte da cozinha poderia pegar fogo. Eles quebravam essa parte desse corredor para não queimar toda a casa, né? Então tem toda uma delicadeza de informações por detrás dessas construções. Mas principalmente é dessa casa moderna estar abraçando justamente o moinho, né? Essa relação do concreto, essa delicadeza dos tons, né? Da marcação dos nós que estão no concreto, né? O cinza do antigo com o cinza do novo, a modernidade, a tradição, né? Isso nos rendeu vários prêmios, né? Especialmente o prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, que é o maior prêmio de patrimônio histórico que o Brasil pode conceder a um edifício. Coloniese, claro, hoje ele não pertence mais à família, mas pertence à Associação dos Amigos dos Moinhos. Então, quando a associação adquiriu o edifício, né, fez todo um esforço junto com diversos patrocinadores para se viabilizar a recuperação, especialmente com a ajuda do ILA,
o Instituto Ítalo-Latino-Americano de Roma, ou seja, foi um curso aí oferecido inclusive para todo o Mercosul, onde diferentes profissionais de diferentes áreas puderam participar, colaborar na recuperação do moinho. E durante o processo, obviamente, de construção desse edifício, que levou alguns anos, procuramos inserir a comunidade dentro do projeto, ou seja, e continuamos nesse trabalho. Vejo que ele é um trabalho cultural, mas que também dá um viés, obviamente, de turismo, de sustentabilidade, ou seja, de propor à comunidade desafios e inovações, especialmente na área dos farináceos. Feito o conhecimento do Museu do Pão, vamos conhecer a oficina de panificação. Então este é o espaço da oficina de panificação, que é utilizado pela comunidade para diferentes cursos. São cursos voltados à panificação, a doces, a pequenos experimentos. Digo pequenos porque são oficinas, ou seja, os visitantes, os turistas também podem pôr de fato a mão na massa. Então a gente faz primeiro uma pequena capacitação na sala de apoio, depois o pessoal vem para cá e literalmente coloca a mão na massa. O importante desse espaço é haver essa experimentação. Então são cursos de meio-dia, um dia, onde as pessoas podem estar trabalhando, trocando ideias, experimentando. Isso também é um espaço muito utilizado para as nossas merendeiras das diferentes escolas, que eu uso na gastronomia, com a erva mate. Também crianças com necessidades especiais e, obviamente, para áreas de profissionais, ou seja, para qualificação, para boas práticas de produção. Então, é um espaço que nesse período pandêmico ele não está em operação 100%, mas em breve voltamos à capacidade máxima do espaço, que são de 20 pessoas. E atualmente estamos produzindo os pães de farinha de milho, farinha de mandioca, enfim, vários outros tipos de farinhas, e em parceria com diferentes moinhos. Isso é importante também, ou seja, o complexo todo ele é sustentado com parcerias, com o poder público e com a iniciativa privada. E essas oficinas, elas são, além de serem dirigidas para todos esses públicos também, é uma forma de fazer ou de dar a sustentabilidade para o complexo arquitetônico do Museu do Pão. Por isso que se faz sempre nas sextas-feiras o pão da sexta, o pão na sexta. Então são pães que são vendidos para a comunidade, compartilhados com todos aí os visitantes também que nos prestigiam. Construído no início do século passado, ele tem num primeiro momento a sua construção até este ponto, que é o que faz a parte mais vertical. Na década de 40 nós tivemos esse acréscimo, o puxadinho, a edícula, que foi um espaço também de depósito de grãos, foi bodega, foi mercearia, foi moradia, teve vários usos. Na proposta de recuperação do moinho, nós tivemos então a parte da recolocação do maquinário dentro do edifício, e no espaço do paiol a gente criou um bar-café. Já no moinho Coloniense, dentro do espaço desta edificação, a gente consegue verificar aqui os equipamentos da moagem dos grãos de milho, ou seja, que foram os equipamentos que nesse projeto de recuperação nós já conseguimos deixar ele funcionando. A parte da moagem dos grãos de trigo e arroz será para uma próxima etapa. Sempre chama atenção para a tonalidade rosa do edifício, que ele tem esse tom por ser cal com sangue bovino, ou seja, tanto o cal branco, o sangue bovino, que dá uma liga, que dá, utilizado para que a cor durasse mais tempo, impregnasse na madeira. Então existe uma série de técnicas utilizadas na edificação, como também, obviamente, na movimentação desse moinho, No primeiro momento nós tivemos a força motriz de uma locomóvel, depois a óleo cru, e em 1950 entra o motor elétrico. Então nós temos sempre adaptações de polir as correias, as transmissões, para isso tudo funcionar simultaneamente. Ou seja, não temos vários motores aqui dentro, não, nós temos apenas um motor, e com um sistema de engrenagens, polias e transmissões, tudo funciona ao mesmo tempo.
Despeja-se o grão por gravidade, né? Ele recebe na parte do porão do moinho uma peneira que separa o grão das impurezas maiores. Os grãos eles são levados até o terceiro pavimento, onde vai ter um aspirador e um outro limpador do grão. O grão, mais uma vez por gravidade, vai cair sobre a pedra, aonde vai transformar o grão em farinha, que vai subir mais uma vez até o terceiro pavimento, onde nós temos uma peneira. E nesta peneira que vai haver a separação entre a quirela, que é o elemento, a farinha que serve para os animais, ou a farinha propriamente dita, que é a farinha de milho, fubá, polenta, proto, para várias utilidades. Vou também ligar para vocês verem que funciona. Veja que tudo vai funcionar ao mesmo tempo. O elevador, a pedra, as transmissões. Do moinho cotidianamente para transformar 30 sacos de grãos em farinha. Então, após conhecermos a história do pão, produzirmos o pão dentro do espaço da oficina de panificação, dentro do moinho Colonhese, nós temos este espaço de confraternização. É um bar-café. É um espaço que foi montado para haver essa confraternização de alunos, públicos, visitantes, turistas, escolas, enfim, os diferentes públicos que vêm visitar o caminho dos moinhos. Então ele também oferece alguns produtos, né, particulares ou peculiares da nossa região, uma noz pecan, um queijo, uma erva mate, um produto diferenciado que a gente possa oferecer aí na nossa região. E esperamos, com o projeto Caminho dos Moinhos, também acrescentar para o turismo cultural, turístico, religioso, do Alto Vale do Taquari, do Rio Grande do Sul e para o Brasil. Esperamos também no futuro conectar-se com as reduções jesuíticas de São Miguel das Missões, no percurso do Mercosul, né? Porque aqui nós também tivemos uma redução na nossa região, então é um trabalho, um esforço aí que delonga ainda muito trabalho da nossa comunidade. Não vamos parar, vamos sempre em frente. Agora a gente vai conhecer a Cascata da Baleia. São 225 degraus e 217 metros. Vamos lá, vamos para mais essa. Depois de todos esses degraus, essas descidas, chegamos aqui, ó, na Cascata da Baleia. Realmente muito bonita. Vale a pena a descida. Vamos esperar agora para subir, né? Que também não deve ser fácil.